Hoje em dia, a gente tem vivido um período onde escândalos e mais escândalos têm acontecido dentro das igrejas. É dentro desse cenário tão terrível que pessoas se perguntam se elas devem congregar, ou até mesmo algumas falas para que ir para a igreja. E dentre tudo isso, uma pergunta que não quer se calar é: em que igreja eu devo ir? Vem comigo que eu vou te falar. Roda a vinheta! Fala, meu irmão de Bereia, tudo bem com você? Como é que você tá? Você tá bem? Maravilha, eu estou muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Alan Alexandre, eu sou cristão protestante e também eu sou criador de conteúdos aqui pro YouTube. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E um detalhe, hein? Se você gosta do tipo de conteúdo bíblico e quer ficar por dentro de tudo que a gente vai colocar aqui, não esquece de se inscrever aí embaixo se você ainda não for inscrito. E também ativar as notificações para que você possa receber sempre conteúdo novo quando eu postar aqui no canal. Eu também vou deixar aqui embaixo e vai aparecer em algum lugar aqui na tela as minhas redes sociais. Me segue por lá para que a gente possa interagir melhor. E dentro desse vídeo aqui que também está cheio de perguntas, eu quero deixar minha pergunta para você. Você já deu seu like? Não! O seu like fortalece muito esse canal e também me incentiva a trazer mais conteúdo para cá. Então, se você puder, deixa o seu joinha aí. O que eu também não posso esquecer de falar é que nesse vídeo o Espírito Santo me ilumine para que eu possa transmitir esse conteúdo para você e que ele também te ilumine para que você possa entender, compreender tudo que a gente vai falar aqui. Agora sim, vamos lá! Bom, o tema que nós vamos falar hoje é um tema bem pertinente à nossa atualidade, porque eu posso dizer que no tempo em que nós vivemos é praticamente uma moda ser cristão. No nosso tempo de hoje, algumas pessoas costumam levar a vida cristã como um tipo de hobby, sabe? Ela tem os seus dias de trabalhos, algumas quando tem oportunidade estudam, têm os seus afazeres, e quando elas param de fazer tudo que elas têm para fazer, aí elas têm uma ideia: vou para a igreja. E é dentro de muitas igrejas que normalmente as pessoas frequentam, participam dos cultos nas suas comunidades de fé, que nós costumamos ver muitos escândalos, muitas coisas que acabam envergonhando o Evangelho. Tem igrejas que gostam de tratar o Evangelho como se fosse um tipo de plano de carreira, por exemplo. Você entra lá como membro e aí você vai subindo na categoria de bispo, apóstolo, daqui a pouco você pode vir até um anjo. Não, nada a ver, irmão. É por causa de um cenário como esse que muitas pessoas, infelizmente, hoje se frustram com a mensagem do Evangelho e com participar de uma igreja. Mas, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar que você deve sim congregar em uma igreja, fazer parte de algum tipo de comunidade de fé. Nossa, Lu, mas eu aprendi que igreja somos nós. De fato, quando a gente olha para o texto bíblico, como 1 Coríntios 6,19 e 1 Coríntios 3,16, nós vamos ver o texto bíblico mencionando que, de fato, nós somos o templo que Deus escolheu para habitar. A palavra de Deus também deixa bem claro que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Sendo assim, fica a pergunta de por que você está chamando então os templos de igrejas e por que eu tenho que ir nesses tais templos? Bom, basicamente nós chamamos os templos de igreja hoje porque é comum falar que esse espaço é conhecido como igreja no sentido geográfico e que são dentro desses lugares que nós chamamos de igreja, aonde ali se reúnem as pessoas que de fato são a igreja de Cristo. E nós podemos resumir basicamente igreja como uma comunidade de fé de pessoas que reconheceram publicamente que precisam de um Salvador. E você precisa de alguma forma fazer parte de alguma comunidade de fé, porque a comunidade de fé em si, ela vai proporcionar pelo menos 3 coisas aí para sua vida que eu quero falar aqui. A primeira dessas coisas que a comunidade de fé proporciona a você na sua vida pessoal é a sua edificação espiritual. São nessas comunidades de fé, como células ou até mesmo templos, que normalmente ali existem líderes que eles vão servir como pessoas para te instruir, te ensinar e te alimentar com a palavra de Deus. Nossa, Lu, mas será que eu não posso aprender todas essas coisas sozinho? Bom, na verdade não se trata de você não poder fazer essas coisas por conta, porque de fato você pode. Só que quando nós olhamos para as Escrituras, nós não vamos ver nenhum discípulo que Jesus chamou ou capacitou para viver uma carreira solo. Muito pelo contrário, nós vamos ver nos textos e nas Escrituras Sagradas que Jesus capacitou pessoas para viver entre pessoas e se comunicar com pessoas.
Jesus capacitou os seus discípulos, que posteriormente se tornaram apóstolos, para que eles, como apóstolos, pudessem ensinar as pessoas acerca do caminho da salvação. Era dever dos apóstolos, por exemplo, alimentar a igreja com os ensinamentos de Cristo. Era dever dos apóstolos também se certificar de que todos que faziam parte da comunidade de fé estavam sendo bem alimentados e estavam sendo cuidados de igual modo. Portanto, é bom você fazer parte de uma comunidade de fé para que você seja edificado e você tenha pessoas que te ensinem. E estar dentro da comunidade de fé também vai te proporcionar outra coisa que somente você, estando entre pessoas, você vai conseguir ter, que é a comunhão. Comunhão é de fato ter algo em comum com outra pessoa. No caso de nós que falamos acerca da comunhão dentro de uma comunidade de fé, ou dentro de uma igreja, ou templo, como você queira falar, significa dizer que dentro daquele espaço nós temos algo em comum. E o que é que nós temos em comum? Todos nós servimos e estamos debaixo da mesma fé. Todos nós acreditamos no mesmo Deus. Todos nós reconhecemos publicamente que precisamos de um Salvador. Logo, somente quando nós estamos entre pessoas que nós conseguimos de fato evidenciar a nossa comunhão uns com os outros. E a terceira coisa, mas que não é menos importante, dentro da importância de você fazer parte de uma comunidade de fé, é a adoração em conjunto. Vale a pena ressaltar que dentro das Escrituras nós vamos ver que era muito comum os apóstolos reunirem grupos de pessoas, ou até mesmo na ausência dos apóstolos, as pessoas se reunirem em grupos para adorar a Deus. Naquela época, muitas dessas pessoas não tinham a oportunidade de ter um espaço certo para fazer a sua adoração. Algumas se reuniam em cenáculos, outros se reuniam em sinagogas, outros se reuniam na casa dos irmãos. E hoje, uma das coisas que nós temos a oportunidade de usufruir é de um espaço físico, um templo. Isso não quer dizer que é dentro do templo que Deus vai se manifestar ou que somente ali no templo está a presença de Deus, nada disso. O templo é somente um espaço físico que nós temos a oportunidade de nos reunirmos para adorar a Deus, e nada mais. Você pode ter certeza que muito mais do que paredes e objetos, Deus está muito mais preocupado com a minha e com a sua vida. E dentro desse ponto de adoração, para nós encerrarmos essa parte e irmos logo para o vamos ver, é importante a gente aprender uma coisa. Quando nós vamos a um culto para adorar a Deus, é importante nós termos em mente que nós não estamos indo buscar a Deus, mas nós estamos indo oferecer a Ele. O culto em si, ele é um momento de adoração, então não é um momento em que você busca a Deus. Isso você pode fazer em casa, como nós até falamos aqui um pouco atrás. Mas o culto em comunhão com os irmãos, em ajuntamento público, é o momento em que você vai oferecer o que você preparou a Deus. E você, dentro do culto, tem a oportunidade de adorá-lo através de canções, com a sua atenção, com os seus lábios, com os seus gestos. Enfim, você pode adorar a Deus de muitas formas dentro do culto. Por isso, é importante ir à igreja, em resumo. Mas agora a gente vai para a pergunta principal desse vídeo, que é: em qual igreja eu devo ir? Bom, eu não quero aqui falar de denominações ou comunidades de fé específicas para você congregar, mas o que eu quero a partir desse vídeo é te mostrar, através das Escrituras, um modelo de igreja ou de comunidade de fé que as Escrituras nos apontam que será benéfico para as nossas vidas. Nós podemos encontrar esse modelo descrito na própria história da igreja, que está registrado lá em Atos, capítulo de número 2 e o verso de número 42. Dentro desse modelo de igreja, nós vamos ver pelo menos 3 coisas que são importantes e que são coisas que você, que está procurando uma igreja para congregar ou que tem o interesse de buscar uma igreja para congregar, deve procurar essas coisas para saber se de fato essa igreja é uma igreja séria, que busca realmente os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Os aspectos mencionados nesse texto é doutrina dos apóstolos, comunhão e partir do pão e orações. Essas são as 3 coisas que você deve procurar numa igreja. Quando nós falamos de doutrina dos apóstolos, por exemplo, nós estamos falando diretamente dos ensinos que Jesus transmitiu a eles. E o que isso quer dizer afinal? Significa dizer que uma igreja séria é aquela igreja que se preocupa em ensinar e passar aos seus membros aquilo que Jesus ensinou. E se nós voltarmos aos evangelhos do Novo Testamento, se você não leu, recomendo que você leia, nós vamos ver que Jesus ele ensinou que o caminho da salvação exige alguns critérios. Critérios como crer, renunciar a si mesmo,
tomar a sua cruz e posteriormente seguir a Jesus. Ou seja, em resumo, a mensagem do Evangelho que Cristo anunciou aos seus discípulos foi a mensagem de arrependimento, que aponta para a cruz de Cristo. Uma igreja séria e uma igreja que você deve procurar, ela tem que se preocupar antes de falar de qualquer coisa, antes de falar de bênçãos, antes de falar de dízimo, antes de falar de chave de carro, chave disso, chave daquilo, de milagres. Uma igreja séria, ela se preocupa especialmente em apresentar o caminho de arrependimento. Portanto, fica aqui a primeira dica de qual igreja você deve ir. Procure uma igreja que ensina o Evangelho de Cristo. O segundo ponto que nós podemos observar no texto do verso 42 de Atos 2 é justamente a comunhão e o partir do pão. Essas duas coisas apontam dois critérios importantes que uma igreja séria deve ter. Uma igreja séria se preocupa com a comunhão, ou seja, com a união dos membros que fazem parte da sua comunidade de fé. E além disso, ela se preocupa também com a saúde espiritual, física e mental da sua igreja. Uma igreja séria, quando nós falamos acerca de comunhão, ensina-nos a amarmos uns aos outros. E além de amarmos uns aos outros, uma igreja séria também se preocupa em ajudar uns aos outros. Nossa, Lã, mas quando eu vou pra igreja eu só vejo fofoca, disse que me disse, eu só vejo uma pessoa falando mal da outra, falando mal da igreja, falando mal do irmão. Não tem como congregar uma igreja assim. Bom, de fato essas coisas acontecem, mas nós também precisamos entender uma coisa. Não existe igreja perfeita. O próprio Jesus, quando estava exercendo seu ministério na terra, ele teve problemas como esse. Nós vamos ver, por exemplo, entre os discípulos de Jesus, pessoas interesseiras, como os filhos de Zebedeu, por exemplo, que queriam ter um lugar de destaque ao lado do mestre. E o que dizer do próprio Pedrão? Além de desmentir a Cristo, foi um mentiroso porque disse que estaria com Cristo até a morte, estaria disposto a morrer com ele, mas quando Cristo foi entregue, ele foi lá e negou a Jesus 3 vezes. Bom, e nós não podemos esquecer do traidor, o próprio Judas, que estava entre os discípulos de Jesus. Ou seja, o próprio Jesus, entre os seus discípulos, tinha pessoas imperfeitas. E aí que nós entendemos realmente, de fato, o sentido de uma igreja. Igreja, segundo o nosso pastor e irmão Douglas Gonçalves, não é um ajuntamento de pessoas perfeitas, mas igreja é um ajuntamento de pessoas que reconheceram publicamente que precisam de um Salvador. Logo, por mais que aconteça tudo isso e muito mais dentro de algumas igrejas, comunidades de fé, células, enfim, não desista do objetivo de estar em comunhão e partir do pão com seu irmão. E por fim, mas não menos importante, é a questão das orações. É importante notar que os discípulos estavam em constante contato com Deus através das orações. Inclusive, eu tenho um vídeo falando de como nós temos o nosso devocional diário, que eu vou deixar o cardzinho aqui em cima. Quando acabar esse vídeo, assiste lá, que eu creio que isso daí vai te ajudar muito a entender o significado de oração. E nós podemos resumir um modelo de igreja justamente nesses 3 aspectos. Você procurar uma igreja que ensine o Evangelho, procurar uma igreja que se preocupe com seus membros e procurar uma igreja que de fato ore, se preocupe em orar e em estar em contato com Deus. E nós estamos vivendo um período onde os escândalos eles estão acontecendo e eles tendem a aumentar. No entanto, Jesus nos ensina, através de Hebreus, capítulo de número 12, o verso de número 2, a olharmos firmemente para o alvo, e esse alvo é Cristo. Portanto, não desista de congregar simplesmente por questões humanas. Olhe para Jesus, que eu tenho certeza que você vai conseguir continuar firme na fé e firme com Ele e com seus irmãos. Espero que esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Mais uma vez, para reforçar, se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações. Não esquece também de nos seguir lá nas redes sociais, em onde eu comecei um desafio e eu quero que você participe junto comigo. Esse vídeo vai ficando por aqui. Até mais, irmão de Bereia. Que Deus abençoe a sua vida.